7h21 e olha, de acordo com dados levantados pelo Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República, de janeiro a maio de 2021, foram registradas mais de 6.000 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. Esse número representa 17,5% de todos os tipos de violência contra crianças e adolescentes neste mesmo período. É um dado preocupante e eu converso agora ao vivo com a psicóloga especialista em sexualidade, Leiliane Rocha. Ela está conectada com a gente e vai trazer mais informações. Bom dia, são 7h32, bem-vinda à TV do Sergipano. Só reforça pra gente de onde você está conectada com a gente também, para a gente começar a nossa conversa, quais são os primeiros sinais de alerta que devem chamar a atenção dos responsáveis dessa criança, desse adolescente, que pode indicar que ele está sendo vítima de algum tipo de abuso. Bom dia. Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para falarmos de um assunto tão importante, tão pertinente. Eu estou falando aqui do Goiás, de Planalmira, bem pertinho de Anápolis, perto também da capital Goiânia. E já respondendo a tua pergunta e já falando sobre a estatística que você acabou de colocar aí, a gente precisa entender que as estatísticas apontam cerca somente de 10% dos casos que de fato acontecem. Então, esses números que você acabou de falar, você pode multiplicar por 10 ainda, porque a literatura, tanto nacional quanto internacional, diz isso, que o que chega às autoridades são somente, pelo menos ali, 10% dos casos. Ou seja, nós temos uma realidade ainda muito mais desafiadora, muito mais perigosa, que nós devemos sim trazer à tona essa temática. E aí, para a gente perceber na criança, né, alguns sinais de que ela pode sim estar sofrendo uma violência sexual, um primeiro ponto que a gente tem que analisar é mudança de comportamento. Então, a criança mudou de comportamento de maneira drástica, repentina, pode ser um sinal de abuso. Pode ser sinal de outra patologia também, pode ser sinal de um bullying que ela possa estar sofrendo na escola. Mas o que eu sempre trago, assim, a reflexão para os pais, alerta também para os pais e para os profissionais, pessoas que lidam com criança e a sociedade em geral, é que a criança mudou de comportamento, todo mundo pensa ou afirma várias hipóteses, mas ninguém vai para o lado realmente do abuso sexual. Então, como eu falei, pode ser depressão, estresse, bullying, mas também pode ser abuso. Coloque aí o abuso como uma possibilidade, né? E aí, essa mudança de comportamento pode estar ligada a falta de sono ou muito sono, comer demais, comer de menos, a criança agir de forma agressiva. Leiliane, nossa, meu filho não era agressivo, agora está muito agressivo, né? A minha criança está chorona demais, rejeita ir na casa de um parente, rejeita ir para a escola, fica atento, porque são sinais. O que nós percebemos? Que a criança que ela é abusada, ela conta de várias formas que está sendo abusada, mas ela usa as palavras em último caso. Então não espere a criança falar, mamãe, papai, ó, fulano está me abusando. Não, ela vai contar com esse comportamento alterado. Então fiquemos atentos. A criança voltou a fazer xixi na cama, que antes não fazia, também é outro sinal. A criança aparece com manchas no corpo, fissuras nas partes íntimas, vermelhidão nas partes íntimas. A criança está derrubando muito as coisas. Pode ser uma questão motora, porque o abuso pode sim afetar até a nossa capacidade motora. Enfim, houve mudança na criança, fique atento, porque o comportamento fala muito mais alto do que as palavras nos casos de abuso. É verdade. Agora, aproveitando a participação da psicóloga e também toda a sua bagagem, é importante a gente diferenciar os dois tipos de violência, que são violência e trazem consequências e sequelas graves para a criança, tanto o abuso sexual como o estupro. Mesmo quando não há conjunção carnal, é importante que a população saiba que é crime do mesmo jeito. Vamos diferenciar, então, rapidamente o abuso sexual do estupro sexual, entendendo as sequelas, sobretudo, para o psicológico dessas crianças, né? Sim, a gente tem que entender que abuso sexual e estupro estão no mesmo lugar,
tá? Estupro de vulnerável é sim, com ou sem conjunção carnal, com ou sem a relação sexual em si, enfim. Só para vocês terem ideia, existem 2 tipos de abusos, tá? Que é o abuso com toque físico e abuso sem toque físico. Então, se alguém expõe o seu corpo, né, a sua parte íntima, com o objetivo de se excitar com aquela criança, isso já é um abuso sexual. Se alguém mostra conteúdo pornográfico para uma criança ou adolescente, isso já é abuso sexual. Se alguém espiona uma criança tomando banho com o objetivo de se excitar, né, de buscar satisfação sexual, já é abuso sexual. Eu já atendi vários casos de meninas que eram espionadas pelos seus irmãos, pelos seus pais, padrastos, tios, que carregam enormes sequelas. Né? E até falando dessas sequelas, olha, não teve nem toque, nem tocou no corpo da criança, entende? Mas a criança falava assim, Leliana, é como se eu tivesse até usavam esse termo, né? Como se eu tivesse no eterno Big Brother, assim, ó, todo mundo me olhando. Hoje eu penso que as pessoas estão me olhando, eu não consigo ir no banheiro, fechar todas as portas, eu me sinto perseguida, por mania de perseguição. Né? Olha só, não teve toque, mas já é abuso, porque a intimidade da criança foi invadida, o corpo da criança foi feito objeto de prazer para alguém, entende? Então isso já é abuso, e as consequências, elas são assim, variadas, né? Então as consequências elas vão variar de acordo com alguns fatores. Qual é a idade da criança quando foi abusada, quem foi o abusador, quanto tempo durou esse abuso tinha ou não violência física junto, tinha muita ou mais ou menos, enfim, violência psicológica, né? Tudo isso vai impactar nas consequências do abuso sexual. E essas consequências, elas podem vir com problemas de aprendizagem. Então, já atendi vários casos de crianças com problemas de aprendizagem decorrente do abuso, e muitos pais falam, tá com preguiça de estudar, tá com preguiça disso, você tá desinteressado. Não, era o abuso que tirava esse interesse. A criança passa a ter um sono mais cheio de pesadelos. Na vida adulta, problemas na sexualidade, pessoas que começam as coisas e não conseguem terminar, né, porque elas se sentem limitadas, baixa autoestima, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, enfim, as consequências elas são variadas, elas são profundas, e até a Unicef afirma que o abuso sexual é uma das violências mais devastadoras da infância. Por isso que nós, como sociedade, precisamos nos comprometer com essa temática, porque realmente os prejuízos, a gente que trabalha nessa área, tanto com criança, adolescente, adultos que foram abusados, a gente percebe o tanto que o abuso sexual ele é destruidor. Verdade. E precisamos tratar essa temática. Com quantos anos a educação sexual, o diálogo sobre a educação sexual pode ser iniciado com a criança, com o adolescente, para evitar a aproximação dos possíveis agressores? Por exemplo, orientações para a criança de que só deve ter acesso à parte íntima dela no ato de higiene com os pais, com as mães, não com estranhos. Com quantos anos é possível fazer essa orientação de maneira saudável? Desde bebê. Desde bebê a gente já pode ensinar a criança sobre educação sexual, sobre proteção ao corpo, sobre intimidade, sobre privacidade. Então ali trocando a fralda do bebê a gente já pode começar a educação sexual, porque muita gente pensa que a educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, é ensinar a criança a pornografia. Não, educação sexual é ensinar a criança a proteger o seu corpo, a amar o seu corpo, a respeitar o seu corpo, e tudo isso também relacionado ao corpo do outro. Então trocando uma fralda a gente já pode falar assim, olha, aqui são suas partes, licença, a mamãe vai trocar, o papai vai trocar você, vai te deixar limpinha, tô tocando agora, pedir permissão à criança, mamãe vai tirar a tua fralda, vou enxugar agora o seu corpo, vou enxugar a sua parte íntima. O bebê vai entender, ele não vai entender a palavra em si, mas ele já vai entender o conceito, a forma que você se relaciona com o corpo dele. Tudo isso vai sendo introjetado no psiquismo da criança, tá? E aí, maiorzinho ali, já tomando banho, já pode ir informando, filha, lava aí sua parte íntima, filho, lava sua parte íntima. Você sabia por que essas partes são chamadas de íntimas? Porque são partes importantes e especiais do nosso corpo. Elas são tão importantes e especiais que existem roupinhas só para elas, sabia? Porque elas têm que estar mais protegidas. Então a gente protege lavando, enxugando, vestindo a roupinha, e também a gente protege não deixando ninguém tá pegando. Só quem pode pegar é a mamãe, o papai, quem cuida de você, a doutora quando for examinar
ensinar, a mamãe vai estar do lado de você, o papai vai estar do lado de você. Outras pessoas não podem pegar em suas partes íntimas, e ninguém nessa terra pode brincar com suas partes íntimas, nem mamãe, nem papai, nem ninguém. Porque no Brasil, amado, nós temos aquela cultura, né? Cadê a pitoca de mamãe? Dá um cheiro. Cadê a pepeca de titia? Não sei o quê. Não, gente. Ninguém brinca com parte íntima de criança, porque isso dá abertura para abuso sexual, tá bom? E é importante deixar isso claro para a criança. Uhum. Também há muito perigo em relação à erotização infantil, por meio de músicas, de coreografias. Qual a orientação que você daria para os pais dessa criança? Quais são os perigos de estimular a criança ou adolescente à erotização infanto-juvenil por meio das músicas e coreografias? Sim, nós carregamos isso geração após geração, né, onde crianças são erotizadas todos os dias. A gente precisa entender que na sexualidade infantil, na formação da sexualidade na infância, o ponto mais forte tem que ser destacado é a afetividade e não o erotismo. Danças com passos ritmados, que dá ênfase às partes íntimas, seja pênis, seja vulva, seja bumbum, seja seios, tudo isso vai erotizar a criança, porque vai chamar a atenção dela e até a energia sexual dela para as partes íntimas de uma forma erotizada. A gente não pode deixar a criança ou colocar a criança num ambiente que tem um monte de adulto dançando de forma erotizada, porque muita dança erotizada é como se fosse um movimento de uma relação sexual, e isso mexe com a sexualidade da criança, isso provoca sentimentos e até sensações que a criança não sabe lidar, e também uma visão sexualizada do corpo. A criança já começa a entender que ela pode, de alguma forma, atrair, que os adultos gostam quando ela mostra o bumbum de alguma forma numa dança, né? Isso abre margem também para abuso, porque a erotização infantil alimenta o abuso sexual infantil também. Por isso que há um interesse muito grande de grandes pessoas da rede de pedofilia trabalhar também a erotização. Então, protejam seus filhos com aplicativo de dancinha que tem muita erotização, com youtubers que erotizam muitas crianças. Não coloquem em festas infantis músicas erotizadas, músicas que trazem conteúdo sexualizado, seja na letra, seja na dança, enfim, porque prejudica de fato as crianças e deslocam do seu desenvolvimento sexual a afetividade. Tira a afetividade e coloca o erotismo. As consequências também podem perdurar até a vida adulta. É verdade. Os pais e mães devem estar atentos a isso, controlar esse acesso aos conteúdos erotizados por meio de músicas e coreografias que as crianças e adolescentes estão tendo. Não é engraçado, não é saudável colocar e assistir uma criança e uma adolescente dançando de forma erótica. E esse papel de educar é sobretudo do pai, da mãe, dos responsáveis. Agora, uma última informação, a senhora vai participar de uma maratona de prevenção ao abuso sexual. Como é que vai funcionar essa maratona e quem pode participar? Olha só, gente, essa maratona ela vai funcionar no meu Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga. Será uma maratona de 5 dias, vai começar nessa quarta-feira. Eu vou trazer nessa maratona conteúdos riquíssimos e práticos sobre educação sexual de 0 a 12 anos, como começar, como falar sobre sexualidade com as crianças. Beleza, vou falar sobre educação emocional, como educar sem palmadas e gritos, como levar a criança à cooperação em casa, e também sobre paz, que é prevenção ao abuso sexual desde bebê até a adolescência. É tudo gratuito, você vai receber cartilhas, material para impressão, você vai receber e-book, você vai receber vídeos meus, e as aulas ao vivo serão no Instagram, de quarta a domingo às 9 horas da noite. É para pais e profissionais da infância. Se você que é pai e mãe, quer saber como oferecer uma educação sexual saudável, adequada, que não tire a inocência da criança, se você é profissional, psicólogo, professor, pediatra, enfim, você também está convidado para você ser um profissional que sabe orientar pais e que sabe orientar as crianças que você lida. Então, convido a todos, tudo gratuito do meu coração, para nós salvarmos as nossas crianças. Maravilha, excelente essa iniciativa. Vamos só reforçar o endereço do seu Instagram, Leiliane, por favor.
Instagram é Leiliane Rocha Psicóloga. Eu vou fazer tanto no Instagram quanto no YouTube. Leiliane Rocha Psicóloga. Você tem que se inscrever na maratona para ganhar todos os materiais. A inscrição é gratuita, como eu falei. Vai lá no link da bio, no meu Instagram, nos stories, e você se inscreva. E você vai ter materiais riquíssimos de altíssima qualidade. Educação sexual, educação emocional e paz, prevenção ao abuso. Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga. Ok, a gente quer agradecer a sua participação, essa contribuição imensa, essas informações de utilidade pública e, sobretudo, de orientação para as pessoas que são responsáveis pelas nossas crianças e nossos adolescentes. Um bom dia.